Fala, meus queridos, professor Lucas Santana, aqui no canal 2 de Exatas, e vamos dar continuidade com as nossas resoluções. Para agora, vamos resolver a questão 129 do Enem 2025, caderno verde. Acompanha comigo a resolução. Vamos lá. Antes disso, pausa aí o vídeo, tenta resolver você mesmo. Resolveu? Agora vamos lá para a resolução. Diz assim, ó, a questão 129 do Enem 2025, caderninho verde. A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe, de diâmetro de 15 centímetros. Então, anota aí que o diâmetro desse feixe tem 15 centímetros. Considere que a menor porção do corpo do invasor é sua posição de perfil, cuja espessura típica é de 20 centímetros. Vou grifar também, porque isso é muito importante para a gente, ok? Ou seja, a menor porção do corpo desse invasor é de 20 centímetros. São indicados 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta. Então, nós temos aqui um transmissor, um receptor, e entre esse transmissor e esse receptor está passando um feixe. E se algo atravessar esse feixe, vai acionar o alarme, ok? Então, é isso que a questão está falando. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundo que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de... Gente, atenção, ele quer o quê? Ó? Ele quer o menor tempo de resposta. Só que ele disse que quer isso em milissegundo. Se ele quer em milissegundo, talvez eu precise fazer alguma informação, alguma transformação. Porque normalmente as questões já pedem isso em segundo e não em milissegundo. Então vamos resolver e vamos verificar se faz necessário algum tipo de manipulação. Vamos lá, turma. Pensa comigo. Existem aqui 5 possíveis velocidades. É interessante que esse detector, ele consiga identificar todas essas velocidades passando por ele. Então, se ele quer o menor tempo de resposta, ele tem que agir o mais rápido possível, vocês concordam? Consequentemente, eu vou usar como parâmetro aqui a situação de maior velocidade. Professor, por que você vai usar a situação de maior velocidade? Porque ele quer o menor tempo de reação. Se ele quer o menor tempo de reação, eu preciso que ele tenha uma velocidade muito alta. Por quê, professor? É só lembrar, gente, da equação de velocidade média que nós vimos lá no ensino médio. Velocidade média é igual ao deslocamento pelo tempo. E eu tenho certeza que o professor de física de vocês, ele disse que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for o tempo, maior é a velocidade. Acabou. Então eu preciso de velocidade. Qual delas? A maior que aparecer aqui. Nesse caso, a maior foi essa, certo? E preciso do deslocamento, saber quanto que ele se deslocou. Agora pensa comigo, turma. Se ele vai se deslocar para atravessar esse feixe, quanto que ele precisa se deslocar? Se você falou que é exatamente 15 centímetros, infelizmente você acabou errando, certo? Tem que melhorar um pouquinho a base, mas está de boa. Comigo vocês vão ficar top nisso daí. Pensa, turma. Se eu quiser falar que um ônibus atravessou uma ponte e perguntar quanto que você deslocou para atravessar essa ponte, para eu saber quanto que ele se deslocou, eu vou ter que usar a ideia de corpo extenso. Imagine que esse espaço aqui, ó, entre meus dedos, é o tamanho da ponte e que esse espaço aqui entre minha outra mão é o tamanho do ônibus. Ele começa a atravessar a ponte a partir do momento que ele se iguala com a ponte. Só que nesse momento aqui ele atravessou a ponte? Ainda não. E agora? Atravessou? Não. E agora? Atravessou? Não. E agora? Não. Só atravessa quando ele passa por completo por essa ponte. Então, qual foi o deslocamento para atravessar essa ponte? Foi o tamanho da ponte mais o tamanho do ônibus. Exatamente essa questão, nós vamos usar essa ideia. Olha só, qual que é o diâmetro desse feixe? O diâmetro desse feixe é de exatamente 15 centímetros. A menor porção do corpo
desse invasor é quanto? 20 centímetros. Então, para ele atravessar por completo, ele vai ter que passar esses 15 centímetros mais esses 20 centímetros. Então, esse deslocamento dele, ó, esse ΔS, vai ser exatamente igual a 15 centímetros mais 20 centímetros. Isso resulta em quê? Isso resulta em 35 centímetros. Ah, professor, o senhor está falando então que o deslocamento dele tem que ser de 35 centímetros? Exatamente. Agora, atenção, turma. Quando eu trabalho com essa ideia aqui de velocidade média, eu tenho que colocar todos os dados dentro do SI. E centímetro não está dentro do SI. Então, eu tenho que transformar de centímetro para metro. E para transformar de centímetro para metro, eu preciso fazer o quê, no final das contas? Eu preciso dividir isso por 100. Ah, professor, então quer dizer que para eu transformar de centímetro para metro, basta eu dividir por 100? Exatamente. Então, esse ΔS, no final das contas, ele vai ser 0,35, já transformando isso daí em metro. Então, é só usar aquela equação. Velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Qual a velocidade média que eu vou usar? A maior possível. Por que eu vou usar a maior possível? Porque ele quer o menor tempo. E como eu mostrei anteriormente aqui, ó, essas coisas são inversamente proporcionais. Então, 5 é a velocidade média. Tem que ser igual ao deslocamento, que é 0,35. Tudo isso dividido pelo tempo, que é quem eu vou descobrir agora. O tempo que está dividindo, vou passar para o outro lado, para cá, multiplicando. E o 5 que estaria multiplicando esse tempo, vou passar dividindo. Então, eu vou ter t igual a 0,35 dividido por 5. Ah, professor, quer dizer que para eu descobrir o tempo é só eu dividir 0,35 por 5? Perfeito, você entendeu muito bem. Então, o tempo ele vai ser 0,35 dividido por 5 é 0,07 segundo. Aí você pensa, terminei, né, professor? Agora é só correr para o abraço, marcar a questão e acabou. Não. Por que não? Porque quando eu olho para as alternativas estão em milissegundos. Então, para eu sair de segundo e transformar esse tempo em milissegundo, eu preciso multiplicar por 1000. E multiplicar por 1000 nada mais é do que caminhar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, eu vou ter t igual a vírgula vai caminhar ó, uma vez, duas, aí vai vir mais para cá, 3, e acaba, né? Ou seja, nós vamos ter 70 milissegundos como resposta. Deixa eu grifar isso aqui que ficou bonitinho demais. Perfeito. Opa! Resposta final, então, vai ser que letra? Letra B de Brasil. Bora lá! Valeu, tamo junto e até a próxima!